Coloque a mão no ombro de quem vai pagar a sua janta hoje. Veja se ele está respirando ou ela. Veja se está tudo bem. Que bom estarmos aqui, irmãos. Mais um domingo para juntos louvarmos, engrandecermos o nome do Senhor e sermos tocados por sua palavra, essa palavra que conduz as nossas vidas. Enquanto Jesus não volta, é ela que nos mantém de pé. A palavra do Senhor. Você está aqui por causa da palavra do Senhor. E isso é bom, e essa é a vontade de Deus. Eu até pus no banner do culto a palavra comissionados. Culto dos comissionados. E nós vamos entender porque somos comissionados pelo Senhor. Deus nos deu uma ordem, e essa ordem, ela não é negociável. Essa ordem, ela tem que ser obedecida pela igreja, por mim e por você. Eu bem sei, irmãos, que nós estamos nos aproximando do fim. Eu não tenho dúvida disso. Por mais que esse mundo queira promover uma mensagem de que as coisas estão melhorando, uma mensagem de que tudo vai dar certo, de que a tecnologia é a solução, de que a ciência é a solução, nós sabemos que a humanidade está caminhando para o dia do Senhor. E esse dia será um dia de alegria para muitos e tristeza para outros. Mas eu tenho certeza que você que permanece fiel ao Senhor Jesus, mesmo diante de tantas dificuldades, você será recompensado ou recompensada por sua fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós temos a satisfação e a alegria de ter ao nosso dispor a Bíblia Sagrada, a palavra revelada de Deus, o manual para as nossas vidas. Não dá para se embaraçar com as coisas desse mundo, aqueles que conhecem, que ouvem, que leem, que meditam na palavra do Senhor. Por quê, pastor? Porque ela é a bússola. Ela quem nos traz paz. Ela que nos mantém de pé. Ela que nos mantém confiando. Ela que nos mantém em movimento. Ela que nos mantém vigilantes, confiando e esperando no nosso Redentor. Glória a Deus. E eu disse para algumas pessoas durante esses dias que confiar no Senhor vai valer a pena. Vai valer a pena confiar no Senhor. A mensagem que eu trago hoje é uma mensagem que o Espírito Santo, em uma visita domiciliar, ele de alguma forma, me revelou, me iluminou, na verdade. A palavra ela já é revelada. Já foi revelada a palavra, mas o Espírito Santo me iluminou para o sentido daquilo que Deus precisa para as nossas vidas, daquilo que Deus requer de cada um de nós. Só sei de uma coisa, irmãos: cada um de vocês
que confessaram Jesus como Salvador, receberam pelo menos um dom. E nós prestaremos contas com o Senhor acerca desse dom. Então, use-o para que o nome do Senhor seja engrandecido. Use o seu dom para que o nome do Senhor seja proclamado enquanto ele não vem. Aleluias. Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. O historiador e doutor Lucas, ele escreve Atos dos Apóstolos na intenção de convencer um homem chamado Teófilo acerca, primeiro, daquilo que Jesus representava. Por isso que ele escreve o Evangelho segundo Lucas. Ele escreve para uma pessoa. Depois ele escreve novamente para Teófilo, dizendo: Teófilo, Jesus não só ressuscitou, mas agora ele ainda continua operando, levantando uma igreja, que se tornou o grande projeto de Deus na humanidade. Meus irmãos, talvez vocês não tenham noção plena disso, mas a igreja é o grande projeto de Deus para esse mundo. Glória a Deus por isso. Talvez nem Satanás sabia que Deus iria levantar a sua igreja aqui na terra. E é para isso que Jesus Cristo veio. Vamos ler o texto? Ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ou seja, escrevi o Evangelho, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Olha aqui, Teófilo Lucas está dizendo, Teófilo, ele passou 40 dias após a ressurreição, com provas infalíveis de que ele estava vivo. Lucas está dizendo, Teófilo, não há dúvida de que ele estava vivo. Muitos irmãos foram testemunhas da sua ressurreição. E, versículo 4, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto,
Vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Olha a pergunta dos 2 anjos. Por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinhe, assim como para o céu o vistes ir. Amém? Pai, obrigado por estar aqui mais uma vez, Senhor. E temos mais um desafio. E esse desafio é mediante a Tua palavra, de sermos uma igreja relevante para a missão. Nós temos um desafio de sermos uma igreja contribuinte para a missão. Nós temos o desafio de sermos uma igreja ativa na missão. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nos torne, Senhor, uma boa terra. Repreenda o adversário que quer roubar essa semente. Nos torne aptos, Senhor, a identificar a Tua voz aqui essa noite. Nós já Te louvamos, Te celebramos e Te adoramos, mas desejamos ouvir a Tua voz. Senhor, abençoe a igreja que está reunida Te louvando hoje. Eu sei que o Senhor está falando com muitos nesse momento. E obrigado também por falar conosco. E obrigado pela revelação da Tua palavra. Assim eu Te oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. O título da minha mensagem hoje é: não é olhando para o céu que fazemos a vontade de Deus. Repita comigo: não é olhando para o céu que se faz a vontade de Deus. O evento da ascensão de Jesus, ou da elevação de Jesus, foi um momento muito marcante na história da igreja. Os discípulos foram testemunhas oculares dessa subida do Mestre aos céus. E eles ficaram, de alguma forma, olhando para o céu, maravilhados com o que eles estavam vendo. Afinal, eles passaram 40 dias recebendo visitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos hoje refletir um pouco sobre essa cena. Jesus em cima no Monte das Oliveiras, a 1 quilômetro de Jerusalém, defronte do templo erguido pelo rei Herodes. Jesus está lá nesse monte, dando as últimas instruções aos seus discípulos, dizendo para ele: fiquem em Jerusalém. Parece que todos moravam em Jerusalém, mas não eram. Eles eram da Galileia, de uma região distante, da aldeia de Emaús, de Betânia, da cidade de Nazaré, de Cafarnaum. Eles não residiam em Jerusalém, mas eles haviam conseguido um espaço, um cenáculo, onde eles estavam se reunindo na cidade que havia matado Jesus Cristo. Mas agora havia em cada coração deles esperança, afinal, ele estava vivo. O choro havia sido transformado em alegria, o desânimo foi transformado em entusiasmo. Afinal de contas, eles não imaginavam, mas Jesus havia vencido. Ele agora estava herdando toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra.
nesses 40 dias, depois de tantas aparições, Jesus conduz os seus discípulos para esse momento único, aonde ele é levado aos céus, e uma nuvem encobre Jesus. Uma nuvem esconde Jesus. E os discípulos estão olhando para esse momento especial na vida do Mestre. A ascensão de Jesus significava a conclusão da sua obra redentora aqui nesse mundo. Ele precisava fazer isso. Porque se Jesus não fosse, o Espírito Santo não vinha. E na verdade, assim como o Espírito Santo encheu Maria da virtude do poder de Deus para que ela engravidasse, o Espírito Santo agora faria a igreja do Senhor nascer exatamente no dia de Pentecostes. Jesus agora é recebido nos céus e inicia um novo ministério, o ministério da intercessão por sua igreja. Jesus agora é recebido à direita do Pai e passa agora a se comportar ou a exercer o ofício de advogado diante de um Deus que jamais poderia pegar os nossos pecados e fingir que não existiu. Mas agora à direita do Pai está Jesus, o Filho, dizendo: Pai, lembre-se, está consumado. Eu já paguei o preço pelo pecado de todos aqueles que estão lá crendo em mim. Lembre-se quando você estiver triste, lembre-se quando você estiver abatido ou abatida, lembre-se quando você estiver desanimado ou desanimada, lembre-se quando você estiver pensando em desistir, lembre-se quando você pensar que não há mais solução, lembre-se que à direita do Pai está o seu intercessor, aleluia, oh aleluia, olhando para mim e para você, olhando para as nossas dificuldades e nos tornando vitoriosos em Cristo Jesus. Quando Jesus é escondido em uma nuvem, os discípulos ficam assim, olhando para o céu. Enquanto isso, 2 anjos aparecem no meio deles, vestidos de branco. Após essa ascensão, após eles ficarem olhando para o céu, talvez com um sentimento de admiração, de tristeza também, porque Jesus estava indo, mas também com um sentimento de dúvida sobre o que fazer a partir de agora. E agora? O que nós faremos? Eles ficam parados ali, olhando para o céu. Os 2 anjos olham para eles e dizem: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Os anjos perguntam: o que vocês estão fazendo aqui? Parados, olhando para o céu. Esse mesmo Jesus que foi, ele também vai voltar da mesma forma. Mas vocês não podem esquecer, eu estou parafraseando, vocês não podem esquecer da ordem que ele deu para vocês. É como se os anjos estivessem dizendo: ficar olhando para o céu não vão fazer vocês cumprir a missão que o Senhor entregou a todos vocês. Vocês estão parados, admirados, mas lembrem-se das palavras do Senhor antes de subir: vão e sejam testemunhas em Jerusalém, Samaria, na Judeia, até os confins da terra. Ficar parado aqui não vai trazer conclusão para a missão de Deus aqui na terra. Lembre-se, a igreja, ela não tem uma missão. A missão é de Deus. A missão não é da igreja. A missão é do Pai Celestial.
pois Ele enviou o seu Filho Jesus para dar a vida na cruz do Calvário, para que através dessa obra redentora, os nossos pecados fossem pagos. E agora Jesus está transferindo a missão do Pai para a igreja, mas ela não pertence à igreja, ela pertence ao Pai. Então quando você estiver cumprindo a missão, lembre-se, eu estou fazendo a missão que o meu Pai Celestial me deu, louvado seja o nome do Senhor. Agora, que missão é essa? Qual é a missão do Pai para a igreja? Diga-se comigo, a missão do Pai é manifestar aqui e agora a maior quantidade possível do reino de Deus, que vai ser consumado ali e além. A missão do Pai é fazer com que eu e você possamos fazer consumar a maior quantidade possível da sua autoridade terrena aqui, Jerusalém, ali, Samaria e Judeia, e além, até os confins da terra. O Evangelho nada mais é do que a proclamação de um reino ou um reinado. Enquanto os discípulos estão lá parados, olhando para o céu, o anjo está dizendo para ele: ei, vocês precisam entrar em ação. Lembra do que ele disse? Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês possam ser revestidos da virtude do Espírito Santo. Jesus instruiu os seus discípulos a serem testemunhas da sua vida, do seu nascimento, testemunhas da sua morte, mas principalmente testemunhas da sua ressurreição. A missão de Jesus era clara: espalhem o Evangelho aqui, ali e além. Essa era a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus era: o Pai me deu autoridade sobre todas as coisas. A mensagem de Jesus era: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Diga comigo: o reino de Deus chegou. Meus irmãos, Jesus, quando ele nasce, ele já nasce condenado. Esse menino, que é o rei legítimo de todo o universo, veio a esse mundo para tomar por direito aquilo que jazia no maligno. Jesus, ele nasceu como legítimo Salvador e Senhor por direito. Lembra do que os anjos disseram aos pastores de Belém? Ei, eis que o menino nasceu na cidade de Davi, disse os anjos. Vos nasceu lá o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Por que Jesus já nasceu condenado, irmãos? Porque nessa época o Senhor era César. Nessa época o Kyrios era César. Então se alguém dissesse: nasceu o rei, estava ganhando inimizade do rei Herodes. Se alguém dissesse: nasceu o Salvador, o Senhor, estava ganhando inimizade de César. Então os anjos estão dizendo para aqueles pastores: hoje na cidade de Davi, em Belém, está se cumprindo uma promessa. Que promessa é essa? Está nascendo o Salvador, o Senhor, o Rei está nascendo no mundo. Agora o rei legítimo está no mundo,
retomando a autoridade de Deus na história. Aleluia. Eu acho maravilhoso, irmãos, porque Satanás sabe que perdeu. Ele sabe que foi derrotado na cruz do Calvário. Ele sabe que a morte não pôde segurar o meu Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E agora, nenhuma condenação há para quem está em Jesus Cristo. Ele é rei por direito. Ele é Senhor por direito. Ele está tomando de volta a autoridade do Pai na história da humanidade. Você pode celebrar ao Senhor nessa noite, como o Rei soberano que Ele é. Ele é maior do que a cegueira de um cego de nascença. Se cria na época que só o Messias, o Machia, o Senhor, o Yeshua poderia curar um homem que nasceu cego, e Ele cura um homem cego de nascença, porque Ele era rei. Só o rei de verdade poderia acalmar a tempestade no mar e andar por cima das águas. Só o rei de verdade poderia submeter os principados e potestades em seus pés. Todos os demônios obedeciam à ordem desse rei dos reis e senhor dos senhores. Só o rei de verdade, irmãos, poderia olhar para o túmulo de Lázaro, dizer: removam essa pedra, e gritar e dizer: Lázaro, vem para fora. Depois de 4 dias morto, ele tinha autoridade, ele conquistou a autoridade como rei absoluto sobre os que estavam vivos, mas também sobre os que estavam mortos. A morte não pôde lhe deter. O reino de Deus chegou. Você, meus queridos que estão me ouvindo aqui hoje, vocês não são bastardos. Nós não somos órfãos, nós fomos adotados e incluídos nesse reinado celestial. Aleluia. Nós não temos mais como Senhor o pecado, nós não temos mais como Senhor as coisas desse mundo, nós não temos mais como Senhor o reino das trevas, não. O nosso Senhor, aleluia, se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Será que você pode levantar a sua mão e render graças a Ele nessa noite? A mensagem de Jesus era muito simples: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Sempre que nós falamos da palavra arrependimento, nós conotamos como uma mudança de direção. Eu estou nessa direção e agora eu vou para essa. Ou nós conotamos quando alguém está chorando e a gente diz: esse aí se arrependeu, está chorando. Mas o sentido da palavra arrependimento em sua totalidade poderia significar uma mudança de mentalidade e de senhorio. Ou seja, arrepender-se significa abrir mão da sua própria vontade e do Senhor que estava acima da sua vida, para entregar esse controle absoluto àquele que é Senhor sobre todos. Isso significa arrependimento, é transferir vida para aquele que é o dono da vida. Mediante a isso, surge uma pergunta para mim e para você nessa noite: como nós podemos olhar para esses discípulos que estão em cima de um monte olhando para o céu, e extrair deles, ou extrair da história bíblica escrita para nós, como
podemos ser uma igreja relevante para essa missão? Como que nós podemos ser uma igreja impactante nessa missão? Se eu entendi que o reino de Deus está aqui, que tudo foi entregue a Ele, que todo o poder foi dado a Ele, como eu, discípulo do Senhor, posso parar de ficar olhando para o céu e cumprir a missão que Ele me entregou? Primeiro, nós precisamos se submeter a esse reino de forma absoluta. Se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Ter Jesus como verdadeiramente o Senhor da sua vida. Ter Jesus como Salvador é fácil. O difícil é ter Jesus como Senhor. Ter Jesus como aquele que te conduz ao céu é fácil. O difícil é abrir mão desse reino que está dentro de você e entregar a Ele, dizendo: a partir de hoje é o Senhor que manda na minha vida. A partir de hoje é o Senhor que me conduz de acordo com a tua vontade. A partir de hoje eu abro mão de tudo que eu sou para seguir aquilo que o Senhor tem planejado para minha história. A partir de hoje não é mais eu, é Cristo que vive em mim. Além de se submeter a esse reino, nós precisamos orar por esse reino. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino. E qual é o reino de Deus? É que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ore para que o reino de Deus seja implantado nesse mundo, ou seja, ore para que a vontade do Senhor prevaleça. Porque a vontade de Deus, irmãos, sempre será boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor sempre vem para preservar a minha e a sua vida. Eu sei que muitas vezes nós não entendemos muita coisa. Eu sei que muitas vezes fica confuso obedecer à vontade do Senhor. Mas segue em frente, mesmo sem entender, que lá no final você vai ver que valeu a pena se submeter à sua soberana e absoluta vontade. Os céus se submetem à vontade do Pai. Os céus proclamam a vontade do Pai. E Jesus está dizendo: quando vocês orarem, orem para que assim como acontece no céu, aconteça também aqui na terra. Ore pela vontade do Senhor. Terceira coisa, demonstre a presença desse reino. A igreja não carrega uma boa notícia. A igreja é a boa notícia. Oh, aleluias! A igreja não carrega uma boa nova, a igreja é a boa nova. Além de você deixar esse reino dominar completamente a sua vida, além de você orar, demonstre a presença desse reino nesse mundo. Essa é a missão de Deus para a sua vida. Mostre para o seu vizinho que quem manda na sua casa é Deus. Mostre para a sua família que quem manda em você é Deus. Mostre para o mundo que quem manda na igreja é o Senhor. Demonstre a vontade do Pai na sua vida. Que as pessoas olhem para você e digam: ali há uma manifestação do reino de Deus. Ali há uma manifestação do senhorio de Jesus. Ele pode até arriscar a própria vida, mas ele não abre mão de servir a esse reino. Além de se submeter a Jesus, além de orar por esse reino, além de demonstrar a presença dele fisicamente aqui na terra,
além de ser a boa notícia da salvação, cumpra a agenda de nosso Senhor. Olha a agenda de Jesus. Sejam testemunhas aqui, ali e além. Seja minha testemunha aonde você for. Seja minha testemunha na rua onde você mora. Seja minha testemunha na escola onde você estuda. Seja minha testemunha na faculdade onde você está cursando. Seja minha testemunha no seu trabalho. Seja minha testemunha para os seus vizinhos. Deixe a minha glória aparecer através da sua vida. A virtude do Espírito Santo habita na igreja que carrega a boa nova do Senhor Jesus. Compra a agenda do nosso Senhor. Porque quando esse evangelho for pregado em todas as nações, virá o fim. Há uma agenda de Deus para ser cumprida, mas parece que nós estamos olhando para as nuvens, esperando que Ele volte. Mas essa não foi a ordem do Senhor. Ele não disse, fique olhando para as nuvens até eu voltar. Fique olhando para as nuvens até o céu se abrir. Não! Jesus disse, cumpra a minha agenda, que eu vou para o Pai. Mas eu não vos deixarei sozinhos. Eu enviarei o Consolador, que estará convosco, até que a minha agenda se cumpre. Até que esse evangelho seja pregado, o Espírito Santo estará com você. Em vez de você ficar olhando para o céu, meu querido, esperando passivamente, olhe para tudo que está ao seu redor e comece a agir ativamente para o reino de Deus. Tem muita gente hoje ainda olhando de forma passiva para as coisas do Senhor. Tem muitas irmãs ainda hoje olhando para as nuvens, desejando que Ele volte sem ter cumprido seu propósito aqui na terra para as crianças, seu propósito aqui na terra para os adolescentes, seu propósito aqui na terra para jovens, homens e mulheres. Nós estamos dizendo, vem Senhor, olhando para as nuvens, desejando a sua volta, enquanto ao nosso redor há uma necessidade extrema de o evangelho alcançar e transformar vidas. Enquanto você está olhando para as nuvens, talvez tem gente morrendo no mundo das drogas. Enquanto você está olhando para as nuvens, tem pessoas tirando a própria vida porque não tem esperança. E nós somos o povo que carrega a esperança que há em Jesus Cristo. Por quanto tempo você vai ficar olhando para as nuvens? Por quanto tempo você ainda vai ficar olhando para cima, sem conseguir ver o que está acontecendo na nossa Jerusalém, na nossa Galileia, nos nossos confins? Há uma ordem de Deus intrínseca para as nossas vidas. Vão e façam discípulos. Ao invés de você ficar olhando para o céu, comece a agir aqui na terra, enquanto Ele não volta. Quando Jesus voltar, irmãos, Ele não quer encontrar uma igreja olhando para as nuvens. Quando Ele voltar, Ele quer uma igreja olhando
para um mendigo sentado na porta ou em uma calçada e dizendo para ele: levanta-te em nome de Jesus e tenha uma vida transformada. Olhando para alguém endemoniado e dizendo: saia dessa vida em nome de Jesus. Olhando para alguém que está no mundo da prostituição e dizendo: ei, há um amor incomparável que pode ser dado a você, e esse amor se chama Jesus Cristo de Nazaré. Seja a voz de Jesus, igreja. Assim como os discípulos são alertados pelos anjos: ei, galileus, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão parados aí? O que vocês estão fazendo olhando para cima, galileus? Vocês estão esquecendo da ordem. Voltem para Jerusalém. Não é olhando para cima que a vontade de Deus vai ser feita. Oh, Deus maravilhoso. Não é olhando para as nuvens que a ordem do Senhor será cumprida. Não é olhando para o céu que você vai ver a virtude do Espírito Santo acontecer, não. Você quer ver a virtude, ó galileus, descer sobre vocês? Voltem para Jerusalém. Voltem para a realidade. Voltem para as dificuldades. Voltem para as barreiras. Voltem para a luta. É lá onde o poder do Espírito Santo vai se manifestar. Em outras palavras, enquanto nós estivermos na nossa zona de conforto, enquanto nós estivermos nas nossas casas, vivendo para nós mesmos, para as nossas famílias, e achando que ali é o nosso mundo, vivendo dentro de uma bolha, e não conseguimos romper essa bolha, a virtude do Espírito Santo não será derramada sobre nós. Agora, quer ver o poder de Deus? Quer ver o dom do Espírito Santo? Quer ver curas? Quer ver milagres? Para de olhar para cima, começa a olhar para o que está ao teu redor. Leva a boa nova de salvação. Deus será contigo em cada passo que você der. Como eu falei e vou repetir, olhar para cima tem gerado os crentes passivos. A missão não é do departamento. A missão não é de um grupo de pessoas. A missão não é exclusiva de obreiros, de pastor. A missão é do Pai. E o Pai deu a cada um de nós: vão, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês, e vocês farão obras maiores do que eu fiz. Rompa essa bolha hoje, para de olhar para as nuvens, ele já foi, existe uma missão dada a nós. Então olha para cá, para baixo, olha para a terra, olha para esse mundo que está perdido, e seja a boa autoridade de Deus para essa terra. O Senhor vai usar a igreja dele, enquanto ele não volta. Para onde você está olhando, igreja? Você está olhando para aquilo que é passageiro, ou para aquilo que é eterno? Para onde você está olhando, irmãos e irmãs? Você está olhando para as nuvens, distraído, desfocado, vivendo uma vida passiva? Só faz se alguém fizer, só faz se alguém for fazer também, só faz se alguém mandar. Essa vida em cristianismo que você quer viver, um cristianismo passivo, ou você quer ter uma vida ativa na obra do Senhor? Uma vida fundamentada em ações, ações que demonstram que você está olhando para as mazelas deste mundo, com muito amor e com muita misericórdia, e junto a isso levando a palavra, que ainda hoje transforma, que ainda hoje santifica,
que ainda hoje liberta. Tem gente dando desculpa de várias formas, mas isso não tem gerado poder no reino de Deus. Para de dar desculpa, sai e faz aquilo que o Senhor mandou a igreja fazer. Aqui, ali e além. Aqui, ali e além. Diga comigo, aqui. Diga mais forte, aqui, ali e além. Aonde o Senhor me mandar, eu vou. Oh, aleluias. Fica de pé em nome de Jesus. Quem é casa aqui do Senhor? Quem é casa aqui do Senhor? Levanta-se a mão. Diga, eu sou casa, tua morada. Que isso, irmão? Abra sua boca, porque isso é a maior verdade que o mundo pode saber. Diga, eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, aleluias. Senhor, tira essa passividade das nossas vidas. Nós não queremos ficar olhando para as nuvens e achando que está tudo certo, e achando que é o correto, quando o Senhor nos mandou ir com toda a autoridade que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. E é nessa autoridade e ousadia que nós vamos aqui, que nós vamos ali, que nós vamos além, levando a palavra que liberta os corações. Vamos louvar a Ele em nome de Jesus.
esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Pai, oh, aleluia, nós nos submetemos ao Teu reino. Usa o meu pequeno grupo, Pai. Usa o meu pequeno grupo para transformar vidas, Senhor, para alcançar homens que precisam conhecer o Teu senhorio. Seja cheio da virtude. Seja cheio da virtude do Senhor. Oh, seja cheio da virtude do Pai. Receba força para você sair dessa passividade. Receba poder para você reagir diante das necessidades desse mundo. Oh, aleluias. Pai, ajuda a tua igreja nessa noite. Manifesta, Senhor, o teu poder aqui. Assim como o Senhor está tocando na minha vida, toca na vida desses irmãos aqui, Espírito Santo. Vai tocando em cada jovem, cada homem, cada mulher, cada criança. Batiza quem ainda não é batizado com o teu Espírito. Pai, batiza quem ainda não recebeu o teu Espírito Santo. Manifesta, Senhor, o teu poder sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador e deseja fazer isso agora? Vem aqui na frente. Glória a Deus. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus e dizer: Ele é o Senhor da minha vida, o meu Rei, o meu Salvador, e eu não tenho outro além dele. Vem agora aqui na frente, como esse homem que deu um passo de fé para render a sua vida ao Senhor. Cadê a segunda pessoa? Cante assim conosco. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Muda, Senhor, De lugar. teu perdão. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma.
teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Estenda suas mãos para cá. Pai, eu oro pela vida desse homem, Senhor, que ansiosamente veio se render a Ti. Ele veio aqui, Pai, diante das testemunhas, reconhecer o Senhor como Salvador da vida dele. Liberta agora ele de todo vício. Liberta agora ele, Senhor, de toda mazela, de toda maldade, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, os seus pecados, assim como o Senhor perdoa os meus. Escreve o nome dele no livro da vida. Que haja paz em seu coração, que haja transformação em sua vida, em nome de Jesus. A igreja faz festa, louve e aplaude o nome do Senhor.